Estamos falando de motivação. Ontem falei de motivação. Motivação é uma palavra formada por duas, né? Motivo e ação. Então, motivação é aquilo que te motiva a agir. Se você é uma pessoa desmotivada, vai ter pouca ação na sua vida. Eu disse ontem que o homem, primeiro, ele é motivado por suas necessidades, né? Necessidade de segurança, necessidade de significado e necessidade de autoestima, né? E quando essas necessidades não são supridas, então o homem perde a motivação ou não tem motivação. Agora, hoje, segundo modelo, tipo de coisa que nos motiva são os impulsos. Então, a motivação pelo impulso. Então, na Bíblia existem vários textos que falam desse tipo de motivação. A primeira motivação que a gente encontra é um impulso para a retidão. Lá em Gênesis 1:26, Deus disse assim: disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, imagem e semelhança fala de caráter, fala de ser como Deus. Então, Deus, quando propôs ou criou o homem, ele criou o homem para que ele refletisse quem é Deus, ou refletisse a glória de Deus. Então, aí ele teria um impulso para a retidão, né? Mas aí o pecado entrou, estragou tudo, né? E o homem perdeu esse impulso. Mas mesmo o pior dos pecadores, eventualmente, enquanto o coração não está totalmente endurecido, tem um impulso para a retidão. O segundo impulso que pode motivar ou que motiva é o impulso sexual, porque Deus, quando criou o homem, disse para ele: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O impulso sexual é um impulso natural e legítimo, mas quando Deus criou a mulher, ele a deu ao homem, né? Então, foi ali que Deus realizou o primeiro casamento. Então, ele disse que não era bom que o homem ficasse só. Então, esse impulso, ele é plenamente cumprido no casamento. E quando não há essa liberdade no casamento, ou quando não há essa área sexual em plenitude, o homem fica desmotivado. O terceiro impulso que nos leva ou que nos age em nós é o impulso para preservação. Quando diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida nas suas narinas, e o homem foi feito alma vivente, né? Então, o homem se tornou vivo, o homem tem um impulso para a vida, para a preservação, né? Para seguir a vida, para realizar grandes coisas na sua vida, mesmo fracassando muitas vezes, porque se você fracassar, você deve levantar e tentar de novo. Diz um provérbio: cair 7 vezes, levantar 8. Ou lá em Miqueias fala: ó inimiga minha, não se alegre a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, eu me levantarei e o Senhor será a minha luz. Então, isso é um texto que me motiva muito na minha vida, porque mesmo quando tem fracassos, e todos nós vamos fracassar, todos nós vamos ter derrotas na vida, mas a gente não pode ficar preso na derrota. Devemos nos levantar e ir adiante e ter coragem para tentar de novo. O quarto impulso é impulso para ser feliz. Agora, precisamos compreender muito bem isso, né? Em Gênesis 1:28 diz que Deus abençoou o homem.
né? A palavra abençoar dá um sentido que Deus deu ao homem todas as condições para que ele fosse realizado, pleno, feliz. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quando o homem busca felicidade por si próprio, para si próprio, independente do seu próximo, ele viola esse princípio. Então ele não está mais com esse impulso pleno que vem de Deus. Quando a bênção é de Deus, quando Deus está nisso, quando o homem teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, quando ele aborrece o mal, quando ele odeia o mal, quando ele odeia o pecado, então esse impulso para ser realizado, ser pleno, realizar sonhos, realizar propósitos em Deus e de Deus para a vida dele, então ele será realizado. Mesmo que ele tenha lutas e dificuldades, mesmo que ele passe por tremendas aflições, lutas, porque nada disso vai separá-lo do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. O outro impulso é um impulso para dominar, né? Gênesis 1:26 diz: e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. Todos nós precisamos de um lugar para exercer essa autoridade de dominar. Dominar não é controlar, dominar é servir. Dominar é abençoar aquilo que você domina, aquilo que você exerce autoridade, não controle, não absolutismo, não isso que os fracos, são os fracos que querem dominar sobre os outros, porque toda agressão, todo o sistema de controle, ele é uma perversão desse domínio bíblico, né? E o homem não pode nada se não for dado autoridade para ele fazer. Jesus, quando estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse para ele: você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e te matar? E Jesus disse: você nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então, não temos nenhuma autoridade se Deus não der essa autoridade. Inclusive nos últimos dias, né, quando o anticristo tiver domínio sobre a terra, a Bíblia diz que Deus vai lhe dar domínio, vai lhe permitir ter autoridade por um certo tempo, mas Deus vai abreviar esse tempo por causa dos escolhidos dele que vão estar em confronto com o anticristo. E o último dos impulsos que eu queria falar, da motivação, é um impulso para propósito, né? Deus fez um homem com o propósito de cuidar da terra, de lavrar a terra, de cuidar dos animais, de tudo na terra. E eu diria, né, como está escrito no Salmo 8, que Deus tinha um propósito até além da terra, até as estrelas, que o homem tivesse domínio, né? Tanto é que o homem tentou e tenta fazer isso, mas a sua incapacidade é latente. Então, dentro desse propósito, né, dentro desse impulso para propósito, se você entra nos sonhos de Deus, você vai realizar grandes coisas, você vai ser motivado pelos sonhos que Deus te dá. Exemplo de José, que pôde ser escravo por 13 anos antes de ser o segundo homem mais poderoso da terra naquela época no Egito, porque ele tinha um sonho, sonhos de Deus, mas Deus estava tratando com ele. Então, dentro do impulso para propósito, para realizar grandes coisas, realizar sonhos, e aí te fazer ser ágil e motivado, você precisa de passar por um treinamento ou tratamento de Deus, né? Como Deus disse sobre Davi em Atos 13:22, achei um homem conforme meu coração, Davi, filho de Jessé, que fará toda a minha vontade. Davi, ele foi achado quando era um adolescente e ele foi perseguido, né, por
mais de 10 anos, talvez 12 ou 13 anos, como José também foi preso, julgado no cárcere, Davi foi perseguido, Saul tentou matá-lo várias vezes, mas ele foi treinado na fornalha de aflição de Deus, mas ele saiu mais puro do que o ouro e a prata, porque dentro da motivação, quando você está servindo a Deus e você conhece a Deus e o Senhor reina na sua vida, você será uma pessoa motivada a realizar grandes coisas. Mas para que você realize grandes coisas, você também vai ter grandes fracassos, grandes lutas, grandes tribulações, grandes aflições, grandes lutas, mas Deus vai estar com você. E Deus vai te levar até o dia em que Ele cumprirá todo o seu propósito. Então, em resumo, né? Motivação. Você é uma pessoa motivada? Você está disposto a realizar as coisas propostas? Você tem sonhos, você tem visões, você tem sonhos que você pode dizer que são sonhos de Deus? Ou você tem sonhos que são, eu quero ser feliz a qualquer preço? Não, eu quero ser feliz sim, realizando os propósitos de Deus e sendo um agente da bênção de Deus para muitos. É isso, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o rosto dele sobre você, que o Senhor coloque o Espírito dele dentro de você para que você seja uma pessoa motivada e que o Senhor te revele quem é Jesus Cristo, que você sirva Jesus como o Senhor da sua vida, Deus da sua vida, porque aí os benefícios da cruz vão te salvar e vão te fazer ou te tornar uma pessoa motivada a realizar os propósitos de Deus nessa terra, que eles podem ser grandes ou pequenos, mas para você sempre serão grandes, porque Deus vai estar nisso. Grande abraço, compartilha esse estudo, nós vamos ter mais uma ou duas sessões sobre motivação e que o Senhor te abençoe. E me ajude aí no canal, dando like e a crescer para que a gente possa abençoar a muitos mais. Em nome de Jesus. Fica na paz.